Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, onde nos encontramos para aprendermos uns com os outros, para exercitarmos em nós, nos fortificarmos, passarmos à frente, não é, meus irmãos? E seguirmos sempre adiante, sempre iluminados para poder iluminar também. Meus irmãos, então hoje eu escolhi uma lição do José Carlos de Luca, naquele livro dele, O Médico Jesus, né? Eu encontrei uma lição, O Poder da Atenção. Então, eu gostaria de falar da nossa atenção com o nosso dia a dia, com o nosso propósito de vida, não é? De sempre nos melhorarmos, de estarmos sempre em oração, sempre ligados com o alto, com Deus nosso Pai, com Jesus Cristo nosso Mestre, com Maria Santíssima nossa Mãe, com nosso anjo guardião ou nosso mentor, como quisermos, o santo da nossa devoção, um espírito iluminado para que possa nos ajudar a nos iluminar também, não é? Porque, meus irmãos, nós somos frágeis, não é? Nós absorvemos muito a atmosfera do planeta, né? E nós sabemos que o planeta Terra, né, tem sempre mais maus do que bons, não é mesmo? E que os maus um dia se tornarão bons. Mas muitos falham, né? Falham na sua missão, né? E nosso Pai amoroso vai sempre nos dando oportunidades, não é mesmo? E essas oportunidades nós precisamos estar atentos para não cairmos em tentação, para estarmos sempre ouvindo a voz do nosso coração, que ela é branda, né? Como Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração, né? Então nós precisamos ser mansos e humildes para podermos ouvir as lições que chegam até nós, que chegam muitas lições para nós, né, meus irmãos? Vêm os pensamentos maus, como eu sempre digo, que nós temos que ficar atentos para substituí-los por bons. Não deixar um pensamento negativo nos absorver, jamais. Quando sentirmos isso, a ligação com o alto, como eu falei, para que nos fortaleçamos a cada dia. A cada dia vamos vencendo os obstáculos até vencermos todos e sermos todos santos e anjos, como é da lei. Então, meus irmãos, o poder da oração. Mas a criatura quase sempre cai pelo óbvio. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Quem nos falou isso foi o nosso querido Chico Xavier. Uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. E para nós estarmos na lembrança dos deveres imediatos, do que devemos fazer, temos que nos ligar com o alto, não é, meus irmãos? Então vamos à lição de José Carlos de Luca. Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas quase que todos os dias, e o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva muitas vezes ao chão das enfermidades. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas. Quando os excessos à mesa se repetem, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa, tenha certeza de que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Um método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras nas quais tem tropeçado e, ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção.
Conscientize ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão geralmente comem 30% a mais que o habitual. Comem mais porque perdem a atenção no ato de comer por causa da atenção que dedicam à televisão. Tropeçamos nas pedras sem olhar para elas. Comemos sem sentir o gosto da comida. Falamos sem pensar no que vamos dizer. Agimos sem pensar nas consequências. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo, como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol, que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observamos, sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento, mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos, e assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma tensão. Eu vou repetir. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo, como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol, que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observarmos, sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento, mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras às quais tropeçamos, e assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma tensão. Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Chorou quando era preciso chorar, comeu quando tinha fome e jejuou quando era preciso fortalecer seu espírito. Festejou quando o momento era de festa. Falou com doçura quando estava diante dos pecadores, mas não deixou de ser enérgico com os fariseus e hipócritas. Por isso, o Mestre é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que vivemos a doença da desatenção. E ele termina a lição assim: tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Então, fiquemos com essa lição, gratas ao Mestre Jesus, muita gratidão ao Mestre Jesus por estarmos juntos, por aprendermos uns com os outros e por Jesus ter mandado esses mestres, que nos fortalecem, nos ajudem. Que Jesus, permitindo os bons espíritos, os espíritos do bem, os anjos, os santos, estarem aqui para nos ajudar em que precisarmos. É só nos unirmos a eles em pensamento e ouvir silenciosamente as recomendações que vêm ao nosso coração. Então, fiquemos na doce paz de Jesus. Uma ótima noite a todos, com um sono tranquilo, sonhos calmos, leves, que vão nos dar forças para o novo dia, para enfrentarmos, os desafios do novo dia, com Jesus no coração. Então, joinha no nosso canal, para que possamos, meus irmãos, estarmos cada vez mais unidos, porque é da lei, não é?
onde um ou mais estiverem falando em meu nome, eu estarei com eles. E assim a nossa luz se expande e vai envolvendo nosso lar, a nossa vizinhança, a nossa cidade, nosso estado, o nosso país e o mundo, porque os bons se atraem, não é? Os semelhantes se atraem, é da lei. Então, assim é.